E aí, pessoal, tudo bem? É o Marcelo, de novo. E esse áudio aqui eu quero falar agora sobre um assunto que está muito em voga. Estamos vendo aí algumas notícias que estão chegando da Venezuela. Isso aí, Venezuela. Bom, a gente sabe que os americanos colocaram a quarta frota ali no mar da Venezuela, né? Desde março desse ano. E eles colocaram como operação de combate ao narcotráfico, né? Obviamente que a gente vai fazendo uma análise fria da coisa, a gente começa a perceber também que os americanos, né? Principalmente aí Donald Trump, o Pentágono, o governo americano, ele está preparando um checkmate para toda essa situação que se arrasta na Venezuela e que começou com a eleição de Chávez lá em 1998, né, para assumir em 99, né? Então o que está acontecendo, né? Nós sabemos que a Venezuela é um estado governado pelo crime, pelo narcotráfico, né? Que tem ali o seu homem forte, o Nicolás Maduro Moros, mas que na verdade tem por trás o grande chefe verdadeiro, que é o Diosdado Cabello. Diosdado Cabello, que esteve até aqui no Brasil para visitar o Lula, quando o Lula estava na prisão lá em Curitiba. As notícias que nos remetem, que chegam da Venezuela, dizem que já está havendo uma crise pesada entre os dois próprios ali, os dois, né, homens fortes da Venezuela, tanto Diosdado Cabello quanto Nicolás Maduro. E o que se sabe é que o Nicolás Maduro, ele tem informações que interessam ao governo americano e ele está tentando se render numa condição mais favorável para si próprio e sua própria família, e isso gerou um atrito ali com o Diosdado, né, que por ser o cara acima do Maduro, principalmente ali no quesito dinheiro, né, porque é o cara que está ligado aí ao próprio narcotráfico, ele deve ter ficado muito nervoso com essa situação do Maduro, né, o que o Maduro propôs e o que o Maduro está tentando fazer. Bom, o fato é que essa semana o próprio presidente Donald Trump andou falando numa coletiva que algumas coisas vão acontecer na Venezuela e que os americanos vão cuidar do povo venezuelano. Então cai naquela análise que eu estou falando aí, né, que já disse também na live com o Bispo, principalmente na live de hoje. Hoje é domingo, né? Domingo 12 de julho de 2020, né? Eu fiz a live aí das 18 horas junto com o Bispo e agora são 11h40, né? Então é isso, 11h40 da noite. Então, fazendo esse áudio aqui às 11h40 da noite do dia 12 de julho do domingo, vi também no canal Bélico essa informação que o Donald Trump está dizendo que as coisas vão acontecer na Venezuela, e isso está remetendo ao fato, né, como eu volto a falar disso na live do Bispo de hoje, de que as coisas vão se arrastar para um ponto aonde esteja mais próximo da eleição americana, né? O que eu entendo é que o Donald Trump e o Partido Republicano, eles querem cravar de maneira certeira a sua eleição, e com ações pontuais e ações certeiras, né? Ações que vão remeter a um ganho de popularidade do presidente Trump. E eu acredito que a ação na Venezuela é uma delas. Então a gente, né, eu até vinha falando, essa quarta frota está ali na beira do mar da Venezuela. A gente sabe que a manutenção de uma equipe desse tamanho de militares, né, gigantesca, ali há pelo menos 3 ou 4 meses, porque eles foram no final de março, ali, basicamente quando começaram as quarentenas, né? E isso eu já disse também num outro áudio, que isso se remete qual fato? Ao fato do Conselho da Amazônia, hoje chefiado pelo general Mourão, né?
ter tomado essa iniciativa de ser feito, né? E agora o Mourão está cuidando da Amazônia depois que houve aqueles escândalos, né? Das queimadas e tal, e que o presidente Macron, que é um cachorro da nova ordem mundial, estava denunciando para o mundo. O que acontece é que agora já vem a minha opinião sobre a coisa, e eu já disse isso, né? Escrevi isso, está escrito até no meu livro ali, Operação Retomada 2, que eu acredito que as ONGs globalistas já estão sendo expulsas da Amazônia e esses caras estão perdendo muito dinheiro, né? Eu digo esses caras assim, o clã Rothschild, né? O clã Rothschild, que controlava as ONGs lá, o roubo de minérios, já estão perdendo muito dinheiro na região e eles queriam usar o próprio governo do Nicolás Maduro para poder fazer uma guerra contra o Brasil, desestabilizar o governo do presidente Bolsonaro e do general Mourão com essa guerra. Tanto que se vocês voltarem ali no final de fevereiro, vocês vão lembrar que o Maduro fez um exercício militar, segundo ele, com 2 milhões de pessoas, né? O que eu acho que foi mentira. Acho que ele não tem esse efetivo de 2 milhões de pessoas. Enfim. Então, logo depois dessa propaganda do Maduro, desse exercício militar, aconteceu, o Trump divulgou essa operação que está lá desde final de março, que é a caçada ao narcotráfico, né? E nós sabemos que ali no caminho teve problemas com navios iranianos, né? Eles tiveram embates com esses navios iranianos, né? E agora o Trump volta a falar, está dizendo que as coisas vão acontecer na Venezuela. Então, muito provavelmente, talvez até secretamente, o Maduro deve ter um homem, isso para ele não aparecer, um homem de confiança dele, de sua família, que esteja já em contato com o governo norte-americano, ou com o presidente Trump, ou com algum representante, e que estão tentando fazer uma negociação para o Maduro se entregar numa condição excepcional, né, para ele não perder toda essa situação, né, não ser preso e não perder essa situação de chefe de Estado, talvez, que ele conseguiu, né? O que eu duvido que ele possa acontecer, que ele possa, né, conseguir um acordo muito vantajoso pelo próprio fato de ser um ditador sanguinário, né, e estar obedecendo aos criminosos que estão ditando as ordens ali, né? Enfim, por um outro lado, eu também disse num outro áudio que o Maduro tinha uma certa proteção do Vladimir Putin ali e do grupo Wagner, que são mercenários russos, né? Agora, o Putin, de certa maneira, abandonou o Maduro desde a Operação Defender 20. A Europa Defender 20, ele meio que largou o Maduro à própria sorte ali. Ou acabou o dinheiro do Maduro, ou os americanos, volto também naquele áudio que eu já havia feito em abril, os americanos prometeram alguma coisa ao Putin, que eu acredito ser a divisão do ouro lá dos bunkers europeus, o ouro que está sendo tomado dos globalistas ali da nova ordem mundial, né? Então agora vamos esperar esse desfecho aí dos americanos com a Venezuela, que eu acredito que não vai ser pacífico. Eu acredito que vai haver uma contenda sim, mas que ela não vai demorar muito, né? Porque nós estamos falando do exército americano, de uma parte do exército americano, né? Do poder militar americano. E a gente também está falando de uma Venezuela que está praticamente sem dinheiro, praticamente quebrada. Eles estão tentando resgatar em dinheiro 31 toneladas de ouro do Banco Central inglês, que o Banco Central inglês agora não quer fazer a posição de resgate porque não reconhece o governo do Nicolás Maduro, né? Faz parte de um daqueles estados que reconhece o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Então Maduro deve estar numa encruzilhada ali pesada, sem dinheiro, tentando escapar, comprometido até o pescoço com o crime do narcotráfico ali da região. Realmente ele deve estar numa situação muito difícil, e com os americanos ali ao lado dele, né, na sua beira ali, na boca do oceano ali,
tentando ou na espera de uma ação efetiva, ordenada pelo Pentágono e pelo governo do presidente Trump. Então vamos aguardar, vamos esperar, mas olha, a Venezuela deverá se resolver aí, muito provavelmente até antes das eleições americanas, porque o Trump vai ganhar pontos com isso, hein? Em resolver essa situação da Venezuela, que está pegando muito mal no mundo livre, né? Essa situação da Venezuela realmente ela não repercute bem nos países ocidentais aqui do mundo livre, né? Vamos aguardar. Grande abraço a todos. Obrigado.